Olá! Começa agora mais uma edição do OCP Mulheres, Empreendedorismo e Lideranças. Eu sou Juliana Conte e hoje estou aqui recebendo a Carol, da Fiscal Condomínios. Seja muito bem-vinda, Carol. É um prazer receber você aqui. Obrigada, Ju. Um prazer é meu estar aqui. E nós queremos começar então o nosso bate-papo conhecendo um pouco mais sobre você, sobre a sua história. Conta para nós. A Carol é uma mulher vinda de Barra Velha. Sempre falo, as pessoas perguntam, mas como é que tá na tua carteira de identidade, né? Tá Joinvilense, tá Joinville, mas eu só nasci lá, né? Minha vida inteira foi em Barra Velha, no litoral. Filha da Jaqueline, do Miguel, irmã Kathleen, a mais velha dos irmãos, né? Kathleen e Miguel, também Miguel, né? E é isso, história é essa, inicial é essa. Uhum. Carol, e conta pra gente então, na tua trajetória, qual foi o momento assim que você sentiu no teu coração que você queria empreender, ou que você queria liderar, que você queria seguir essa carreira que você está hoje? A Carol sempre foi uma menina com muitas vontades, assim, muito determinada. Então, eu entrei na faculdade de contabilidade aos 16, finalizei aos 20. E aos 20 eu entrei no meu primeiro grande desafio, que eu chamo, né? Porque já trabalhava com contabilidade, trabalho desde o início da faculdade. Eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande de auditoria, em Joinville. Fui para esse desafio, fiquei um tempo lá, continuei na auditoria e eu amava o que eu fazia. Todo mundo dizia, nossa, você tem um brilho em falar. E assim, a auditoria parece ser chato, né? As pessoas falam, ai, auditoria vai incomodar as pessoas, né? Vai cobrar as pessoas. Mas eu amava o que eu fazia. Eu achava assim de um profissionalismo, e porque eu vim de uma empresa que era muito grande, com muitos processos, eu achava aquilo lindo, assim. E chegou uma hora trabalhando feliz com auditoria, gostava da empresa que eu trabalhava, eu gostava das pessoas, estava tudo certo para mim. Chegou um líder novo, um líder direto meu, em que não me representava como liderança. E eu comecei a ver aquilo como uma dificuldade. Eu tentei um tempo em trabalhar com aquela liderança, mas eu percebi que toda aquela minha determinação de concluir as coisas, de fazer, de estudar, de buscar conhecimento, iam começar a ficar travadas, ele ia me limitar. E essa limitação é que me fez começar a pensar o que eu posso fazer de diferente. Como a maioria das pessoas, quando encontra uma limitação na própria empresa que trabalha, vai em busca de outras. E foi isso que eu fiz. Eu fiz algumas entrevistas, inclusive aqui em Jaraguá do Sul, né, na famosa PEG. E eu percebi que, olha, legal, show. E na época, meu namorado, que agora é noivo, ele falou assim, Carol, mas vai chegar uma hora que você vai perceber a mesma coisa. Isso te incomoda se te limitarem de novo? Porque pode chegar, pode encontrar uma liderança assim, né? Você não é a líder, então você vai depender de outra liderança. E aí eu fiquei pensando assim, tá, mas eu não sou a líder agora, hoje eu não sou a líder. E se eu pudesse ser? E de que forma eu poderia ser se não abrindo um negócio? Então eu sempre falo, a Fiscal Condomínios, ela foi uma revelação de Deus para mim. Eu orei muito para que ela existisse na minha vida. Deus me disse o quê e eu fui o como fazer. Então eu busquei conhecimento, porque eu era uma auditora contábil. A administração de condomínios administra recursos. É semelhante, mas não é a mesma coisa. Então eu fui aprender sobre, eu fiquei um bom tempo aprendendo sobre, até que eu fui apresentada para uma sociedade aqui em Jaraguá do Sul, que foi a minha primeira sociedade. E vim, então, literalmente, Ju, eu vim com as minhas roupas e um sonho. Eu não tinha casa, eu não tinha nem o dinheiro para aluguel. Eu, na época, tinha um carro bem financiado, mas tinha um carro. Eu vim com muita vontade, muita vontade. Eu não tinha outra opção. Porque para mim, realmente, aquele termo que o pessoal fala, desistir não é uma opção, desistir nunca foi uma opção para mim. Eu abri, Ju, a Fiscal em 2019, em novembro de 2019. Ela faz 5 anos esse ano. Em 2020, a gente teve a pandemia. E ali a gente encontrou
o primeiro grande desafio da Fiscal Condomínios. A Fiscal Condomínios, ela só existe hoje porque a gente foi se reinventando ali naquele ano. Porque todos os serviços, todas as empresas foram impactadas pela pandemia. No meu caso, não foi diferente. Especialmente porque para contratar uma administradora de condomínios, você depende de duas coisas. De um grupo de condôminos e uma reunião. Não podia fazer reunião. Mesmo que houvesse outras possibilidades, como a reunião online, outras formas de votar, a administração de condomínio não era uma prioridade pro pessoal naquele momento, né? Mas não desisti. Continuei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E hoje deu muito certo, graças a Deus. Então, foi esse o nosso início. Eu não posso deixar de falar desse nosso primeiro ano, porque se a Fiscal tem 5 anos, na verdade, ela tem 4 de operação, né? Porque esse primeiro ano, para nós, foi um ano, assim, em que a gente realmente fez valer a persistência, assim, a determinação e o não desistir. Esse foi o aprendizado do nosso primeiro ano, né? As pessoas, às vezes, enfrentam outros desafios, mas o nosso primeiro ano foi esse. E como foi importante, né, Carol, nesse teu momento de desafio da tua carreira, aonde você recebe esse líder, que de uma certa forma ele te incomoda, vamos dizer assim, porque você não pode mais, talvez, ser quem você é, ou entregar da forma que você deseja, e dar esta pausa para ouvir o teu coração, e aí você traz Deus na tua conversa, né? Porque foi a tua grande oportunidade de mudar. Foi assim... Foi da água pro vinho, literalmente, Ju. Porque eu não vim de uma família empreendedora. E meus pais, como qualquer outro, eles queriam que eu ficasse em casa, né? Como é que você vai para uma outra cidade abrir um negócio, Caroline? Com essa idade, Com essa né? idade, Não vem essa exatamente. crença. Com essa idade, tem tanta coisa para fazer, faz uma pós-graduação, faz isso, faz aquilo. E assim, foi muito importante naquele momento ter a sociedade que eu tinha. Naquele momento foi muito importante para mim, porque me trouxe a segurança de que a gente vai fazer dar certo, a gente vai dar um jeito. E se esse jeito não der certo, a gente vai arrumar um outro jeito. Então, eu sempre falo, né, que quando a gente vai fazer uma sociedade, a gente tem que pensar muito nisso, assim, qual é a importância dessa sociedade para mim? E para mim esse início foi com certeza a questão de segurança. Eu me senti segura para fazer. E eu trouxe isso para as pessoas que ficaram lá também, né? E eu acho que aquela coisa de tá, não, mas eu vou ser líder do meu próprio negócio, eu vou conseguir apresentar isso ali. Porque a questão da liderança, Ju, pra mim, foi o que fez eu sair de lá e é a coisa mais importante pra mim hoje. Eu deixo de fazer outras coisas pra priorizar a liderança. Eu priorizo. A liderança pra mim é algo importantíssimo dentro da empresa. E como é ser líder dentro da empresa, então? Eu vejo que a gente precisa, como líder, estar sempre em contato com os nossos liderados, no sentido de que a gente precisa entregar para eles formas de se inspirar também. Vejo que eles... porque eles sempre vão... O liderado, ele vai olhar para o líder, né, como alguém lá em cima. E a gente tem que tentar trazer aqui para baixo, sem perder essa questão de hierarquia, que existe, né? O seu pai e sua mãe é nível hierárquico maior que o seu, e assim sucessivamente. Eu vejo que eles têm que ter segurança em nós. E como que nós conseguimos trazer segurança para eles? Uma vez eu li uma frase que me norteia sempre. Ela diz assim, ó. Não sei de quem é a frase. O líder, para liderar pessoas, precisa liderar a si mesmo primeiro. Então, eu procuro me liderar primeiro. Eu procuro me conhecer. Procuro cursos, mentorias, enfim... palestras, tudo sobre liderança para mim melhorar, para o que eu posso trazer tanto para as outras líderes, que hoje no escritório nós temos outras líderes, quanto para as lideradas que são diretas minhas, né? Então, eu vejo que essa questão do conhecimento para o líder é muito importante. E hoje, a gente tem uma gama tão grande de palestras, de cursos, de mentoria, assim, à disposição.
E na época, não sei se porque eu não era líder, eu não era me ofertado, mas eu não buscava muito isso. Eu fui aprender a liderar somente porque eu não concordava com uma liderança e eu queria fazer diferente. E eu me deparei com lideradas. Né? Então, eu acho que a questão do ir buscar conhecimento, tem muita coisa, inclusive na nossa cidade tem ótimos professores, líderes maravilhosos, assim. E na tua jornada, Carol, nos últimos aí, então, 5 anos à frente da Fiscal, você teve algum mentor ou pessoas que te inspiraram a também hoje estar nesse lugar que você ocupa? Sim. Ju, a primeira pessoa, é bem clichê, mas a primeira pessoa a me inspirar é uma mulher chamada Jaqueline, a minha mãe. Ela é, Ju, assim, a pessoa mais forte e corajosa que eu conheço. E eu herdei isso dela. Coragem pra tudo. Se você falar, ai, vamos pular aqui. Vamos sim, vamos fazer. Vamos. Coragem pra fazer. Isso eu herdei dela. Dentro do negócio, eu tive em um ano específico da Fiscal uma mentoria da nossa associação de Jaraguá do Sul, a SIGES, um programa muito legal deles, em que eu fui mentorada por um profissional bem conceituado aqui da nossa cidade, 25 anos de empresa, e ele conseguiu me mostrar que existia uma Carol empreendedora. E eu não precisava estar atrelada a ninguém, não precisava buscar outros nomes. Poderia existir a Carol. As pessoas poderiam conhecer a Carol da Fiscal. E ele me mostrou isso com tanta intensidade que isso me norteou de um jeito que fez eu pensar, poxa, não, realmente as pessoas podem conhecer a Carol. Sim, eu estou numa outra cidade, sim, eu sou jovem nessa cidade, mas as pessoas podem conhecer a Carol da Fiscal. Então, esse foi o meu grande aprendizado na mentoria, outros 1000, mas esse foi o principal, assim, me fez me enxergar como empreendedora. Porque apesar de ter vontade e tal, lembra que eu saí só por conta da liderança. Não saí porque eu queria empreender. Não era esse. Não era ter uma empresa, não era ser empresária. Era só ser líder. Eu queria ser líder. Queria ter poder de decisão. Né? Então, o empreendedorismo ele veio dentro disso, dentro dessa veia da liderança. Muito bom. Carol, e aí hoje no teu dia a dia, então, à frente de uma empresa que tem já equipes, que tem lideradas, né? Quais são os teus maiores desafios? Da mesma forma, Ju, que eu busco conhecimento para mim, eu trago conhecimento para as lideradas também. E eu vejo que desafio, você perguntou, né? O desafio é conectar elas no meu porquê. Né? Porque a empresa ela tem um dono e tem um porquê do dono. Então, eu acho que o desafio é nos conectarmos, né? E hoje, apesar de ele ser um desafio, hoje eu acho que a gente faz muito certo isso, porque a gente joga muito junto. Então, se a Carol faz uma coisa, elas fazem semelhantes. Se a Carol traz uma coisa, elas estão juntos. Então, eu acho que hoje a Fiscal, nós, colaboradores da Fiscal Condomínios, somos muito conectados. A gente está junto, não vamos fazer junto. Cada uma tem os seus desafios internos, mas todas fazem. Eu estou procurando o tempo todo superar elas mesmas. Então, eu te dei um exemplo agora que eu fiz uma mentoria no meu negócio, né? Hoje elas têm uma mentora dentro do escritório. Porque eu vi que foi importante para mim isso, para o meu posicionamento. E se eu quero elas posicionadas dentro da minha empresa, por que elas não podem fazer a mesma coisa que eu? Então, eu sempre sou assim, eu trago tal, eu gostei disso aqui. Aí elas vão fazer também, elas vão participar também. Então, hoje a gente tem um hall de benefícios, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, né? A gente tem 5 funcionárias hoje. Sempre falo, né? 5 funcionárias, né? E elas...
dentro, mesmo sendo um organograma pequeno, né, justo, de 5 funcionárias, a gente tem líderes ali dentro, a gente tem analistas ali dentro, todas podem ir galgando posições, uma sequência de benefícios que a gente não vê em um escritório do mesmo porte. Então, eu realmente vejo que a gente diferencia muito nessa questão de política de RH. Eu trouxe aquela coisa mesmo assim, ó, da empresa, tá, a empresa 30 mil funcionários. Não, vai ter aqui. Do nosso jeito, adaptando da nossa forma, mas eu gosto de cuidar de dentro para fora. Então, o que a gente pode fazer para conectar eles, fazemos. E é muito uma questão de conectar com o propósito que vocês entregam, né? Quando o valor de quem está na equipe se alinha com o valor do negócio. Aí você tem essa super equipe, vamos dizer assim, motivada, Sim. Engajada. E de fato, Ju, é uma super equipe mesmo. O nosso porquê, né? Tá bem grande lá, que, né, hoje em dia tá assim, as pessoas colocam bem grande o seu porquê. E aí tá lá, por que administramos condomínios? Porque acreditamos que podemos entregar tranquilidade baseado na nossa dedicação. A Carol é dedicada. As lideradas também são dedicadas. Então, quando alguém me pergunta assim, né? Ah, você faz o quê? Administro condomínios. Ih, deve dar trabalho nisso, né? Não vejo como um trabalho ruim. Porque a gente é uma equipe tão fechadinha, cada uma tem... Então, assim, hoje na fiscal a gente tem financeiro, operação, jurídico, atendimento, relacionamento, tudo departamentalizado, Ju. Então não tem como ser difícil, não é difícil. Para nós é simples administrar condomínios, porque nós estamos muito conectados e organizados. Eu vejo que isso faz diferença para a entrega. Eu acredito 100% que a conexão dos colaboradores impacta diretamente na entrega do resultado que a gente consegue. Sem dúvida. E, Carol, como que a fiscal, então, além de entregar tranquilidade para os condomínios, auxilia, então, os condomínios em toda essa administração? De que forma isso funciona? Como eu falei, Ju, a gente tem tudo não centralizado, mas tudo departamentalizado. Então, a gente trabalha com departamentos. Então, nós temos a parte interna e a parte externa. A gente divide em 2 subgrupos grandes. Dentro desses subgrupos grandes, nós temos subgrupos. Parte interna. Então, a gente tem a parte financeira. Então, a gente tem a supervisão financeira, a gente tem a parte de contas a receber, contas a pagar. Então, esse pessoal cuida de administração de recursos. Então, por exemplo, o condômino paga essa taxa e vocês administram. Exatamente. Então, até a taxa que ele paga é a gente que faz também, né? Nós fazemos todo o contas a pagar do condomínio. Então, todas as contas daquele condomínio passam por nós. Fazemos toda a parte financeira de recebíveis do condomínio, que é a taxa de condomínio. A gente elabora esse fechamento. E isso vai se finalizar na prestação de contas, que a gente vai entregar para o síndico e, consequentemente, para os condôminos. Né? É isso que a gente entrega para o nosso condômino. E o nosso condômino hoje, ele é muito conectado com a gente. Por quê? Se eu paguei uma conta ontem, Ju, ou hoje, eu sei aqui. Você consegue, Ju, ver a nota fiscal, o comprovante de pagamento em tempo real. Então, ele não pode dizer, nem sei o que gasto aqui no condomínio, sabe? Sabe, porque essa informação tá para você. Você não precisa nem me pedir. Eu tenho que ligar para administradora, eu tenho que... Não, você não precisa nem me pedir, tá ali. E aí, a gente tem um outro grupo grande, que é o operacional externo de manutenções. Então, toda a parte de controle de manutenções, ela é realizada por nós também. Então, ou o morador, ele vai solicitar para o síndico, que vai nos acionar, ou ele vai solicitar diretamente para nós. E aí, nós estamos sempre trocando ideia com o síndico. O síndico, ele trabalha muito em conjunto conosco. A gente sempre fala que na administradora, a gente trabalha em grupo. Então, temos nós, administradora, tem o síndico como figura representativa daquele condomínio, temos o conselho, que é importante, as pessoas às vezes esquecem dessa função, mas tem que ter esse conselho, e os condôminos, olha só,
Uhum. É um grupo para cuidar desse condomínio, né? Então, claro, a administradora, muitas vezes, ela fica mais conectada com essa parte aqui. E o condômino, às vezes, eles não veem a gente, mas a gente participa, Ju, todos os dias daquele condomínio. A maioria dos síndicos eu falo todos os dias. A nossa empresa fala, ou ele vai pagar uma conta, ou ele vai receber, ou ele vai cobrar algum inadimplente, ou ele vai procurar alguma manutenção. A gente está o tempo todo. Às vezes eu até falo para os síndicos, porque eles gostam muito de ir lá no nosso escritório. Nosso escritório tem um espaço muito legal e a gente ama receber lá. Tem bolinho todo dia, café, a gente gosta de fazer isso. E eu falo, gente, vocês querem uma mesinha e um computador e um escritório, um notebook para vocês trabalhar, que vocês gostam de vir aqui, né? Eu vejo que a gente é muito próximo deles. Eu acho que eles vão lá porque se sentem bem também, né? Então, eles não vão lá por uma obrigação. Ah, tem que ir lá na administradora, não. Ah, vou lá trocar uma ideia com os meninos, vou saber como é que estão as coisas e tudo mais. Então, eu vejo que a gente é muito próximo do nosso cliente, muito conectado com ele. E isso acaba trazendo essa tranquilidade que você falou, que é muito importante porque o condomínio ele é um órgão vivo, né? Isso. Então sempre tem coisas para fazer. Exatamente. Carol, você comentou antes que você sente que está numa nova fase da fiscal. Por quê? Ju, bem especial falar disso aqui, porque esse ano para nós está sendo esse 5º ano, né? 5 anos da fiscal, ele está sendo um ano de mudanças bem importantes. Nós recentemente mudamos uma sociedade, então mudamos o nome. A gente está aqui falando de fiscal, e de fato continuou fiscal, mas a gente mudou uma letrinha que faz total diferença. E vou explicar o porquê não mudamos o nome, né? Eu gosto muito de... Lembra que eu falei que foi muito importante para mim iniciar a fiscal com quem iniciamos, na sociedade que iniciamos. Me trouxe segurança, me trouxe muitas coisas importantes para esse início da Carol empreendedora. Chegou um momento em que a gente mudou algumas coisas, e eu acho que as empresas passam muito por essas mudanças, né? Como você falou, condomínio órgão vivo, a empresa também, formada por pessoas, né? Seja um interno, seja o cliente. E a gente quis honrar esse nome, então permaneceu fiscal, mas precisamos mudar o nome, porque esse nome ele tem um dono, né? E aí mudamos uma letra, ao invés do C fiscal, ficou um K. E permanecemos com os 2 L's, né? Porque minha mãe, Jaqueline, colocou meu nome Caroline, com K e 2 L's. Então, fiscal com K e 2 L's. Ele vem dessa história de 5 anos, mudando para uma sociedade mais próxima da Carol, mais Carol mesmo, né? E você se sente mais empoderada com isso? Com certeza. Eu digo assim que, como eu não nasci empreendedora, e eu tinha uma certa insegurança, não tinha medo, Ju, medo não, mas insegurança de você se sentir menor do que outras pessoas, né? É como você falou, a gente sabe que a gente é capaz, que a gente faz isso e aquilo, a gente sabe do nosso potencial. Não é essa insegurança. É insegurança perante os outros que já são maiores, né? E depois de 5 anos, é tão intensa essa vida do empreendedor, que depois de 5 anos eu vejo que, olha só, eu conquistei esse lugar aqui, é meu, eu conquistei ele. E isso traz segurança. Então, a Carol insegura ficou em um lugar bem distante. Isso traz uma posição, né? E aí eu sempre falo, até ontem eu comentei, 5 anos, parece que é pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece que é muito. É um momento, assim, tão importante, eu acho, em uma empresa, né? Então, hoje a gente começa esse ano a gente começa uma nova fase com mais identidade da Carol. E quando a gente ocupa esse lugar que é para ser nosso, parece que tudo conspira e tudo acaba funcionando, né? Sim. Então, você traz com muito orgulho essa tua conquista. Mas eu queria saber se tem mais algumas conquistas na tua trajetória que você também já se orgulha de ter alcançado. Eu acho que o jeito da gente fazer me orgulha. Me orgulha porque foi um jeito Carol. Desde o dia 1 foi o jeito Carol. E cada vez mais foi sendo, cada vez mais intensificando essa forma de ver as coisas, de ser, de acreditar naquilo. Então, eu gosto de colocar o jeito Carol ali. Isso me orgulha muito.
E o fato de nós fazermos uma empresa realmente séria, comprometida, me orgulha demais, Ju. Porque nós trabalhamos num ramo em que as pessoas, às vezes, elas pensam coisas erradas, não conseguem confiar numa certa desconfiança. E hoje a gente não pode dizer nenhum cliente desconfia da Carol ou da fiscal. Desconfiança não existe. Então, isso me orgulha, porque de fato eu fiz uma empresa que trabalha num ramo especial, que cuida do dinheiro do outro sem desconfiança. Isso é muito importante, é de um orgulho muito grande. E eu vejo que é um orgulho para mim e para as próprias colaboradoras, para as pessoas que estão fazendo parte ali. Porque elas podem bater no peito, não, trabalho na Fiscal Condomínios. Elas não têm medo de falar onde trabalham. Então, isso eu acho muito importante, porque uma coisa, Ju, é você cuidar do seu dinheiro, já é difícil, né? Imagina cuidar do dinheiro do outro. É mais difícil ainda, né? Uma vez eu vi o Sr. Antídio Lonelli falando que a gente tinha que ter cuidado com o nosso dinheiro, e cuidado redobrado, triplicado com o dinheiro do outro. E é exatamente isso. Exatamente com certeza. Carol, e como você faz, então, para cuidar de você, envolve a tua vida pessoal, envolve os teus cuidados, para que você esteja bem, porque eu acho que para mim é uma habilidade que o líder tem que ter, porque para eu poder cuidar de pessoas, eu preciso primeiro cuidar de mim e estar bem. Então, como você faz para equilibrar tudo isso, para estar bem à frente da sua equipe, entregando o melhor, tanto para a sua equipe quanto para os seus clientes? Ju, primeira coisa, acho que a gente tem que entender que vai desequilibrar. Os pratos vão cair. Isso vai acontecer. Porque às vezes eu vejo que a gente fica assim, ai meu Deus, mas isso não tá dando certo, isso ali não tá dando outra coisa certo. Gente, algumas coisas não vão dar certo mesmo. Às vezes você vai estar realmente numa semana ruim, às vezes você vai estar realmente mais estressada. Então eu acho que primeiro entender que vai acontecer. Segunda coisa que pra mim é muito importante eu não sofro por muito tempo. É um dia. Fico mal, mas é aquele dia. Eu não deixo esse sofrimento perdurar. Então, eu identifico aquela situação que eu não tô legal naquele dia e eu penso, tá, o que eu vou fazer aqui para mudar? Então, quando eu tô nessa situação, tem alguma coisa desequilibrada. E de que forma a Carol equilibra? Eu sou uma pessoa bastante... poderia falar espiritualizada, mas acho que religiosa também, né? Então, para mim, meu primeiro lugar sempre vai ser Deus. Então, ele me equilibra. E aí a gente vai com outras coisas de equilíbrio, né? Então, é questão da alimentação, que a Carol lá do início, zero cuidava, mas chegou um momento que não dava mais. A questão do sono, porque quem empreende no início fica trabalhando até... Não vai, uma hora não dá mais certo. Só que a gente vai criando maturidade dentro do negócio. E aí a gente vai entendendo que se a gente não faz, a gente não tá bem para entregar também. E eu acho que o próprio sentir das colaboradoras, porque já teve um momento que elas sentaram e falou, Carol, não tá legal. Por isso que eu digo que é importante a gente estar conectado, Ju, porque daí elas mesmo vão trazer para você isso. Ter um espaço seguro para que elas se sintam seguras em te falar isso, Exatamente, né? Exatamente. Eu procuro trazer muito isso, essa questão de segurança. Eu estou aqui e eu não sou perfeita. Então, eu vejo que essa forma de equilíbrio, entender que vai desequilibrar, passar rápido pelo desequilíbrio, porque se você ficar muito tempo ali, as coisas só vão piorar. E tentar dividir com essas pessoas, né? Trazer segurança para você conseguir dividir com essas pessoas. Porque quantas vezes elas mesmas me ajudaram a sair desse lugar. Né? Da mesma forma que eu tento ser isso para elas também. E vem muito desse lugar da aceitação, né? De eu aceitar quando as coisas acontecem, aí você consegue sair mais rápido desse lugar de sofrimento, de dor. Isso, exatamente. Não, ok, vai acontecer. Aconteceu. Estou mal, isso aqui me irritou, me tirou do sério. Ou estou com um problema mesmo na empresa, porque às vezes a gente faz coisas erradas. E aí o cliente, né, te fala alguma coisa, você pensa, meu Deus, tá, e agora?
mas é não perdurar aquilo. Não, o que que eu posso fazer para resolver esse problema com o cliente Hoje. Tu me lembrou até a fala de um mentor meu, que ele fala assim, que às vezes as coisas acontecem e a gente fala, eu não acredito. Acredita, Isso. acredita porque aconteceu. Exatamente. E aí é ter agilidade para resolver essa situação. Então, a gente resolve tanto situações de relacionamento de forma rápida, quanto operacionalmente. Porque a gente falando de condomínio, quando alguém vem relatar alguma situação de problema no condomínio, a gente tem que resolver rápido. Então, todas elas partilham da mesma situação. Não, eu tenho que resolver rápido. Lá a gente chama que eu tenho que finalizar esse chamado rápido, né? Então, é isso, resolver rápido e resolver de forma que, sim, entregue um resultado que é o resultado que tem que entregar. E não só por fazer, né? É como aquilo não vai acontecer de novo. Exato. Exatamente. Carol, e com certeza muitas das mulheres que estão nos assistindo aqui estão se inspirando muito na sua fala e na sua verdade que você transparece aqui na sua fala. Mas eu queria pedir que nesse momento agora você deixasse uma mensagem para essas mulheres, talvez que já estão no início de uma carreira empreendedora ou de liderança, ou que estão nesse momento igual você, né? Que estão ali pensando, poxa, será que é esse lugar que eu desejo ficar? Ou a minha alma ainda quer fazer algo novo? Então, gostaria de te ouvir. Sim. Ju, eu acho que a mensagem que eu traria para outras líderes, sejam empreendedoras, sejam trabalhando dentro de uma empresa, é que a liderança ela é feita de coragem. A gente nunca pode perder a coragem. Porque líder, ele está à frente. Então, ele precisa mostrar para os liderados que ele tem coragem, que existe aquilo. Então, eu traria esse pensamento de como eu posso intensificar a minha coragem e como eu posso me liderar. Não adianta você estar toda bagunçada, querer liderar pessoas. As pessoas sentem isso. Isso vai ser transmitido. Então, se organiza, se conhece, coragem e vai. Maravilhosa. E para a gente encerrar, Carol, pelo que você quer ser lembrada? Eu sempre quis, Ju, fazer a diferença do jeito Carol. Então, eu gostaria de ser lembrada como alguém que fez o diferente, que conseguiu se diferenciar dos demais, fazendo do jeito dela. Então, eu acho que a questão da autenticidade. Então, ser lembrada pela minha autenticidade. Porque, ok, as pessoas querem sucesso, eu também quero, mas sucesso da minha forma, do jeito Carol. Isso. Muito bom. Muito grata, Carol, por trazer a tua história, por trazer a história de sucesso também da Fiscal com você à frente agora da equipe e dos negócios. E desejamos realmente muito sucesso nessa nova fase. Obrigada, Ju. Muito feliz de estar aqui. Acho que foi um momento bem gratificante e importante para a minha jornada como empreendedora. Obrigada. Muito bom. E aproveito para agradecer também a nossa audiência e convidar você a estar conosco no nosso próximo episódio do OCP Mulheres, Empreendedorismo e Lideranças.